Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 13. O versículo é de número 22. Aleluia. Será lido do 22 ao 30. Glória a Deus. E em seguida, para confirmar o que o evangelista, homem de Deus, Lucas escreveu, nós vamos lá em Mateus 7. No versículo 13. Mas vamos lá ler Lucas 13. Versículo 22 diz assim a Bíblia Sagrada: E percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que vão se salvar, ou os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos dizer: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros hão de ser, ou serão os primeiros, e os primeiros hão que serão derradeiros. Aí lá em Mateus, no capítulo 7, Mateus também conta sobre esta mesma porta estreita que Jesus fala aos discípulos. E ele diz assim, no 7,13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que a encontrem. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a Bíblia Sagrada vai nos falar sobre porta estreita, nós vemos aí muitos lugares. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós vemos muitos lugares que outrora era uma porta estreita, era um lugar a qual pregava a palavra, eram lugares, igrejas que, independente da placa, do ministério, pregavam a palavra. Eu vou usar até um termo aqui, nua e crua. Eram lugares que você entrava há 20 anos atrás e que via os pastores pregando a palavra de arrependimento, de salvação, uma palavra que muitas vezes dura, mas uma palavra que levava a salvação àquelas pessoas, uma palavra da qual as pessoas que entravam pelas portas da igreja ouviam uma palavra de conserto, de correção. Se falava da porta estreita da mesma forma que Jesus contou aos discípulos.
porfiai, querei, faça força para entrar por esta porta. Se Jesus abrisse um precedente, se Jesus em sua palavra ao ensinar os discípulos e aquela multidão naquela época, nos sermões da montanha, e dissesse assim: olha, está tudo certo, pode vir como está, pode ficar do jeito que quiser, eu já morri na cruz, ou eu vou morrer na cruz, eu que vou ser dado por expiação pelo pecado de vocês, então fica tranquilo, só eu que tenho que cumprir a porta estreita, vocês não precisam fazer força nenhuma. Se Jesus estivesse ensinando naquela época, como estaria o mundo hoje? Eu não digo o mundo lá fora, a igreja nesse mundo hoje. Mas Jesus não, Jesus está fazendo questão de dizer aos discípulos: ó, porfiai por entrar por essa porta, porque muitos vão entrar por uma porta larga. Paulo escreve lá em Romanos capítulo 9, versículo 6: ei, nem todos que são de Israel são israelitas. Ó, todos estão aprendendo com os discípulos, os judeus aprenderam com os discípulos, mas não querem a porta estreita. Paulo estava dizendo no capítulo 9, para que o povo entendesse, o povo judeu, que a palavra estava sendo oferecida agora aos gentios, porque os judeus não queriam a porta estreita, que é Jesus. A porta é Jesus. Lá em Apocalipse 3:20, né, se não me falha a memória, diz que estou à porta e bato. Ó, estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Ou seja, a porta estreita está batendo na porta das pessoas, mas as pessoas não querem a porta estreita, o espinhoso caminho. Eles querem uma porta larga, onde pode tudo, onde não tem esse negócio. É liberalismo, está liberado, está tudo liberado. Você continua do jeito que está, pode subir no púlpito e pregar do jeito que está, pode cantar hinos lá no púlpito com o microfone que foi consagrado ao Senhor, porque aquela porta ali é larga. A porta estreita não está servindo mais para muita gente, porque a porta estreita tem limitações, a porta estreita tem preço, a porta estreita tem que andar do jeito que Jesus quer. Se não andar, a porta larga está aí para quem quiser ir. Eu estava lembrando da época de Noé, lá em Gênesis capítulo 7, a Bíblia vai dizer: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, a tua família, né, na arca, porque hei que vir o justo. Vocês são justos diante de mim, nesta geração corrompida, pecadora, e que está buscando portas largas. Jesus, Deus, está falando para Noé do mundo. E hoje nós podemos até assemelhar algumas igrejas ao mundo, porque você não sabe mais se você está na casa de Deus, ou muitas vezes em alguns outros lugares. Quando Jesus está ensinando aos discípulos sobre porta estreita, espinhoso caminho, está dizendo que o homem precisa corrigir algumas partes da sua vida, porque ninguém vai entrar no céu caminhando por uma porta estreita. A porta estreita por uma porta larga, porque uma porta larga não vai conduzir a salvação, mas a porta estreita vai. Aí a palavra de Deus vem dizendo aqui, Noé, falando para Noé, ó, do mesmo jeitinho que o evangelista aqui falou, nós lemos no capítulo 13 e confirmou em Mateus, ele está falando sobre porta, ele está falando sobre caminho, ele está falando que ele é a porta,
E ninguém vai a Jesus se não for pelo caminho estreito. Ninguém vai encontrar Jesus no caminho largo. Você quer ver uma prova disso? Nos 3 anos do ministério de Jesus, aonde Jesus estava? Na festa? Não. Jesus estava no banquete? Não. Jesus estava no shopping? Não. Jesus estava no monte orando, estava nas montanhas pregando sermões, estava fazendo milagres, curando aquela mulher do fluxo de sangue, aquele homem cego. Ele estava trabalhando, ele estava operando milagres a caminho das cidades. Ele ia numa cidade, ele ia em outra cidade, ou seja, ele estava trabalhando, ele estava ali. O ministério de Jesus estava sendo manifesto ao povo. Isso nós podemos chamar de uma porta estreita. Jesus, ele não estava fazendo um movimento gospel. Jesus não estava numa balada gospel. Jesus estava pregando o evangelho. Jesus estava fazendo a obra do Pai. A porta é Jesus e ele estava pregando sobre ele. Vocês querem entrar pela porta estreita, espinhoso caminho? Então me siga. Não vai fazer como muitos aí estão fazendo. Aí Deus vai falar para Noé, ele vai falar, quando você entrar na arca, fecha a porta. Porque muitos vão vir e vão bater e dizer, Noé, como tipificar Noé aqui como Cristo? Noé, abre-nos as portas. Mas Noé talvez poderia dizer, ei, eu não posso, porque a chave está na mão de Deus. Eu não posso abrir a porta da arca. Foi Deus que abriu e foi Deus que fechou. Ele lacrou. Ele só deu a ordem para nós. E olha, houve oportunidades para o povo entrar pela porta estreita. Noé estava pregando o evangelho enquanto estava construindo a arca com a sua família. E Noé todo dia pregava, ei, entrai pela porta estreita. Mas o povo chamava Noé de doido, maluco, crente sem juízo, ficar pregando uma coisa que nunca vai acontecer. Ei, a igreja está pregando sobre o arrebatamento e o povo não acredita no arrebatamento. E aí eu quero te lembrar uma coisa: em 2015, isto é fato, pode ser provado, alguns líderes de nações se reuniram e a quantidade de gente que tinha no mundo em 2015 era mais ou menos 7 bilhões de pessoas. E agora, recentemente, esses líderes se reuniram novamente. E o tema do encontro, porque só teve em 2015 e vai ter agora, está escrito assim bem grande: Nova Ordem Mundial, em inglês. E eles se reuniram de novo, e as palavras que saíram dos lábios de um desses oradores, de um desses governantes, foi a seguinte: em 2015 a população era de 7 bilhões e nós temos que matar o povo em 3 bilhões para que nós alcancemos o alvo só de 4 bilhões. E agora, a geração já é outra. Eles já têm uma contagem, uma estatística no mundo inteiro de quantos bilhões de pessoas são. E a nova ordem mundial está se reunindo e eles estão dizendo, vamos ter que matar o povo. E nós já vimos isso recentemente na pandemia, porque depois de 100 anos veio essa história de uma pandemia do nada. Não é esquisito isso? Nós podemos dizer que esses governantes operaram.
eles liberaram esse vírus para que a nação fosse dizimada, mas ainda não alcançou o alvo que eles querem. Eles querem 3, 4, até 7 bilhões da nação brasileira. E esse governante chega a dizer: vai ser lucro para os que estão morrendo, eles não vão sentir nada, vão apenas morrer. Eu tenho aqui no meu celular sobre isso. Então, a nova ordem mundial está se mexendo. O diabo está manipulando esses líderes, porque em breve, muito breve, o anticristo aparecerá. E aí eu quero te dizer a você que não acredita na nova ordem mundial, você que não acredita em uma moeda só, uma religião só, o anticristo, a besta, você que não acredita nisso, eles já estão manipulando, já está acontecendo, e ainda virão mais algumas coisas sobre a nação mundial. E eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, em breve, Jesus, ele vai estar com os seus pés nas nuvens para mandar, para dar ordem ao arcanjo que toque a trombeta, porque ele vai recolher o seu povo. A porta está se estreitando cada dia mais. A porta estreita que Jesus ensinou há milhares de anos atrás aos discípulos, que ela é estreita, que o caminho é apertado, e muitos não querem entrar por ela. A nova ordem mundial já está trabalhando, porque eles sabem que em breve, a qualquer momento, o anticristo será apresentado e haverá grande tribulação. Mas nós, a igreja de Cristo, que ainda estamos buscando a porta estreita e o espinhoso caminho, nós não vamos precisar temer, nós não vamos precisar recear nem nova ordem mundial, nem Lula, nem homem nenhum, porque a igreja será arrebatada. A igreja de Cristo que está na porta estreita será arrancada com força dessa terra. E esses que hoje não querem acreditar vão pagar para ver, e vão ver, porque no tempo de Noé apregoou, demorou o dilúvio, esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos que habitaram naquela época morreram. Jovem, criança, adolescente, bebê, velho, morreu tudo, porque Deus havia dito, não havia justo naquela época, e Deus tem o poder ainda nos dias de hoje. Se Ele quisesse, Ele não quer mais enviar o dilúvio, porque Ele fez uma aliança. Então, se Deus quisesse acabar com tudo, Deus tem o poder para acabar com tudo, mas um Deus misericordioso que nós servimos agora está numa dispensação só, a graça, Ele mandando a gente pregar o Evangelho, e nós estamos pregando como nos tempos de Noé. A nação está corrompida, perdida, e muitas igrejas estão perdidas junto com o mundo. Mas se nós continuarmos na porta estreita, se nós continuarmos seguindo o espinhoso caminho, dói, tem hora que espreme, tem hora que a gente não consegue suportar, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele estende a sua mão para a sua igreja. Quem quer ainda viver no caminho estreito, espinhoso caminho, e aquele caminho que vai levar à salvação. E aqueles que infelizmente, como nos tempos de Noé, quando a porta fechar, não vai adiantar bater e dizer: mas eu fiz isso no teu nome, mas eu estava na igreja louvando, mas eu estava pregando, mas eu estava dirigindo o ciclo de oração, mas eu estava fazendo aquilo. Ei, eu não te conheço. Quando essas pessoas estiverem buscando porta larga, caminhos largos, onde pode tudo, aqui na minha igreja é uma bênção, o pastor não é chato, o pastor não é birrento,
na minha igreja o pastor deixa eu fazer tudo. Ei, pois continua fazendo tudo que ele deixa, porque quando o Senhor fechar a porta, fica ele também. Então nós temos que entender que a porta estreita ainda está aberta. E ó, com detalhe, estreitando cada dia mais. Cada dia ela diminui mais. Cada dia ela aperta mais. Cada dia ela se fecha mais. Eu acredito que agora já não estamos passando mais de frente. Já estamos passando de ladinho assim, ó. Porque já não está dando mais para entrar. Porque ela é estreita. E ainda dando para você passar, continua nela. Porque vai chegar uma hora que é igual o elevador. Você aperta o botão e as portas se fecham. Pá! Não vai abrir mais. E aí a Bíblia vai falar que serão 7 anos de grande tribulação. Aqueles que não quiseram a porta estreita, podem ficar sossegados. Se lá o meu pastor liberal é tudo numa boa, continua numa boa, porque quando a porta estreita fechar e Deus chamar a sua igreja, aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar muita gente, muita igreja como o mundo. As portas largas. Hoje você vê uma igreja grande, que ainda prega a verdade com muitos membros. Glória a Deus, ore por ela, para que firme. Eu quero que a EPAC no Jardim Planalto enche aqueles 5 metros por 50 lote, tem que fazer galeria, aumentar para os salvos. Mas nós vamos continuar dizendo para eles que a porta é estreita, espinhosa é o caminho. Lá não vai ter porta larga. Se o Senhor assim me ajudar, nos ajudar, nós obreiros do Senhor, e não permitir que a gente alargue as portas. Ei, fique tranquilo, porque você vai para o céu. Porque nós não estamos pregando que a porta é larga. Nós não estamos pregando que pode tudo. O liberalismo não vai fazer parte. O modernismo, o mundanismo não vai entrar na nossa goela abaixo, porque nós estamos pregando a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que leva até Jesus. Aleluia, Deus. Quando Jesus conta aquela parábola, que ele dá o nome Lázaro, era o rico e o pobre, não, nem nome deu, mas os dois morrem. E conta Jesus, através do evangelista, que quando chegou lá, Lázaro perguntou para o pai Abraão, só que Lázaro estava de um lado, o rico, e do outro lado, o pobre, no meio um abismo. E ele chega na presença do pai Abraão, que simboliza Deus, e vai dizer, pai Abraão, pede pelo menos que aquele homem molhe o seu dedo, a ponta do seu dedo na água, e molhe meus lábios, porque eu estou em chamas, em trevas, em agonia. Esse que andava na porta larga, tinha dinheiro, fazia o que queria. Aí o pai Abraão vai dizer para ele, não, o lugar que ele está, você não pode passar para lá. Teu lugar é aí. Foi você que escolheu. Lembra do livre-arbítrio? Lembra que você é dono da sua vida, faz o que você quiser? Lembra que você anda com a roupa que você quiser? Lembra que você faz porque você é dono do seu nariz? Então agora toma aí. O que você plantou, está colhendo, é teu. Abraça! Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Aí ele vai dizer de novo, então faz o seguinte, eu estou vendo que o negócio é feio, deixa eu voltar lá, só por uns instantes, para avisar minha família, meus irmãos, que é verdade. Não era história da carochinha, não, que os crentes contavam da porta estreita, de servir a Jesus. Aí o pai Abraão vai dizer assim, não, os profetas estavam lá, todo mundo pregando, e você não quis
quis ouvir. É verdade, Deus. Agora, Deus. a porta já fechou, filho. Meu Deus. Ah, meu filho, a porta já fechou. Agora vive na tua agonia aí, porque tu plantou e tu colheu. Agora se abraça com a tua agonia, se abraça com o teu livre-arbítrio, se abraça com a tua vontade, porque não fizeste a minha vontade. Jesus, tem misericórdia, Deus. Então, eu digo a todos que estão nos ouvindo, Jesus. continue fazendo o teu querer e a tua vontade. Ou você que está dentro de uma igreja e as portas se abriram, continua lá. Agora depois que a porta estreita fechar, porque larga não fecha, não dá. Não dá, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a larga até fechar não vai dar tempo. A arca, quando as águas começaram a subir, Deus lacrou a porta. Ele não esperou subir até chegar à beirinha para dar tempo, não. Começou a água, Deus fechou a porta estreita, que Noé apregoou 100 anos. Mas o povo não queria. Verdade, Deus. Fica você aí doido, num calor desse de terno e gravata. Fica vocês aí doidas, de vestido. Fica vocês aí feitos loucos, dando glória, aleluia, com 2, 3. Fica. Jesus. Aleluia, Deus. Mas a porta vai fechar para os estreitos. A porta vai fechar para a igreja do Senhor. A porta vai fechar para os estreitos. E nós vamos estar com o Senhor. Agora, mas você diz que vocês estão sendo escolhidos. Vocês mesmos já... Sim! A porta é estreita, espinhoso o caminho. Se nós continuarmos nela, nós vamos estar com o Senhor. Aleluia, Deus. Mas infelizmente, se você continuar dessa forma, na porta larga, onde não se sabe nem como é que a pessoa está vivendo. A pessoa está entrando lá, está botando a oferta, está botando o dízimo, volta para casa, aí já está 5 anos na igreja, continua fumando cigarro, nada mudou na vida dela. Mas os condutores da porta larga não estão nem aí para isso. E ele está achando que quando a porta estreita fechar, ele vai. O bobo, o esperto, está achando que ele vai. Meu Deus. Se ele não está cuidando da ovelha. Porque a Bíblia diz que naquele dia os pastores hão de dar conta das suas ovelhas. E eu quero ver agora esses como o Lázaro rico, dizer: pai Abraão, mas eu falei, eles que não quiseram, aí eu quero ver. Fala isso. Então o tempo é já. Você que abriu a porta, volta a fechar a porta. Volta a ensinar a ovelha que estreita é o caminho, espinhoso é o caminho. A porta estreita, volta. Volta o primeiro amor, aquilo que tu aprendeu. Volta a pregar a Bíblia Sagrada. Não esse almanaque que tu tem levado embaixo do braço. Volta a pregar a Bíblia Sagrada na sua íntegra, não modernidade. Verdade. Para que você também entre pela porta estreita. Verdade, Deus. Esse evangelho aí rosa, coral, lilás. O evangelho está quase as cores dos negócios que tem aí fora. Está voltando um pouquinho. O evangelho desse da porta larga. Mas o estreito e espinhoso só tem uma cor. E é vermelha, é carmesinha, cor de sangue, é aquele que morreu no madeiro por amor à minha alma e à tua alma, é cor de sangue, porque foi perdido o sangue ali numa cruz, e o teu pecado, o meu pecado foi pago, o salário do pecado é a morte, e Jesus pagou pelo nosso pecado com o seu sangue. E ele disse para nós nos dias de hoje, 2023, que a porta continua sendo estreita. Espaçoso é o caminho? Espaçoso é o caminho dos que vai levar à perdição a muitos. E muitos entrarão por ele.
fomos lidos aqui. Muitos entrarão por este caminho. Então, irmãos, não perca a sua identidade com Cristo. Não perca a sua identidade, irmão. Não perca. Continue. A gente não prega um evangelho aqui numa igreja pequena para dizer que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, jamais nós vamos fazer isso. O evangelho de Cristo é mudança de caminho. Não é imposição para cabelo, imposição para barba, imposição para bigode, imposição para roupa. Não! Quem trabalha no nosso interior é o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando da porta, estamos falando de um caminho que vai levar à salvação, é a tua permanência na presença de Deus, entende? Não é costume, não é aquilo que tinha 20, 30 anos atrás, que ainda permeia muitas igrejas hoje. Não! Nós estamos pregando o Evangelho de Cristo. Aleluia. Porque muitos, naquele dia, vão estar com uma roupa bem fechadinha, bem bonitinha, mas as suas vergonhas vão estar aparecendo. Então não é isso. A Bíblia diz que ai por quem verá, mas ai por quem vir o escândalo. Ai dessa pessoa. Hoje, nós não estamos mais pregando como há muitos tempos atrás se pregava. Olha tua roupa, olha tuas vestes, olha teu cabelo, olha tua unha, tu vai para o inferno. Já tinha juiz na terra, já. É verdade. Já tinha juiz. Jesus estava sentado no trono de graça e dizendo, não desce mais anjo não, ninguém ia, fica todo mundo aí me adorando, porque lá eu já tenho juízes já. Agora não, vamos ficar tudo aqui adorando aí, me adorem aí, vamos louvar aí a Deus aí, pedia um anjo lá, tira um hino aí, toca um atufe aí, toca aí não, precisa mais não, eles já estão julgando todo mundo lá embaixo. Acabou isso. Leia a Bíblia. Verdade, Deus. Prega. O Antigo Testamento fala das vestes. Fala. E a gente tem que andar comportadinho. Comportadinho não quer dizer que eu tenho que andar dentro de um saco de dormir, igual aquele do militar, com um laço em cima, não. Comportado é eu andar dignamente. Diante de Deus, diante da igreja, diante do povo. Mas nada. Verdade, Deus. Quantas vezes eu fui em alguns lugares que as pessoas estavam tão bem vestidas, mas o comportamento era horrível. Você acha que Jesus está nisso? O ladrão lá na cruz matou, roubou, destruiu, fez tudo de ruim. Imagina Jesus pregando para ele, desce, vai lá na tua casa, põe o terno, senão você não vai entrar no céu, senão, filho. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Deus não estava vendo o pecado daquele homem, estava vendo o arrependimento dele, olhando o coração dele. O que adianta? Muitas vezes está muito vestido e o coração está sujo. Então você está dizendo que Deus olha o coração? Não, é tudo, é o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso testemunho, as nossas vestes, o nosso amor à obra, as pessoas, o respeito, a obra e a fé, tudo isso vai trazer a nós salvação ou não, porque a Bíblia fala sobre trono branco e tribunal de Cristo. Aonde você quer comparecer? Amém? Eu deixo neste final essa pergunta. Onde você quer comparecer? No dia que o teu coração parar de bater e os seus olhos se fecharem. Então, entra pela porta estreita, continua no caminho espinhoso, que vai fazer você ter um encontro com Jesus. E Ele vai dizer, bem-vindo, meu filho, meu servo. Aleluia, Amém? Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória.